Olá, amigos, sejam muito bem-vindos ao nosso curso de redação. Eu sou o professor Ricardo Pereira e vou trabalhar com vocês agora os principais tipos de texto que são cobrados nas provas de concursos públicos, nos certames. A redação é uma das partes mais temidas pelos alunos, o que é normal, já que a gente não tem essa prática diária de escrever, mas também é uma das partes mais importantes do concurso público. Hoje a redação é o que tem feito muitas pessoas passarem ou reprovarem, tá? Então a redação se tornou um grande diferencial. Nós temos aí, basicamente, 3 tipos de texto. Eu costumo falar que o aluno, quando vai fazer uma prova discursiva, que é uma prova de, geralmente, segunda fase, ele precisa conhecer os 3 tipos de texto. Por quê? Porque pode cair qualquer um deles. É óbvio que, a depender da banca, nós temos um determinado tipo de texto que costuma ser priorizado. Então, por exemplo, se eu vou fazer a redação do CESP, eu sei que o CESP costuma praticamente sempre cobrar a dissertação expositiva. Se eu vou fazer a FCC, eu sei que a FCC costuma cobrar para os cargos de técnico e de analista administrativo a dissertação argumentativa. Então eu preciso saber fazer todo tipo de texto, porque a depender do meu concurso, eu não sei qual é a banca que vai fazer. Muitos alunos, por exemplo, falam o seguinte: mas eu estudo só para TRT e quem faz TRT é a banca da FCC. Pois é, mas nem sempre. Às vezes a banca muda e quando a banca muda, o aluno ele não está adaptado àquele novo tipo de texto. E aí, às vezes, fica muito rápido, fica muito em cima do tempo para ele aprender. Então, eu costumo dizer, a melhor forma é você conhecer todos os tipos de texto que podem cair e estar preparado para o que vier na sua prova, tá bom? Então, hoje nós vamos falar sobre dissertação argumentativa, vamos falar sobre dissertação expositiva e vamos falar sobre o estudo de caso. São os 3 tipos de texto mais cobrados aí nas provas de concursos públicos, tá bom? Vamos lá? E é claro que um dos mais temidos, e eu costumo dizer que o menos fácil é a dissertação argumentativa. Por isso que a gente gasta um pouquinho mais de tempo para falar sobre ela. Então, vamos lá. O nosso primeiro tema é dissertação. O textual é a dissertação. E o que é dissertação? Quando a gente fala em dissertação, dissertar, pessoal, nada mais é do que desenvolver. Gente, que letra é essa? Pelo amor de Deus, bora lá. Dissertar nada mais é do que desenvolver. E aí você fala assim, desenvolver o quê, Ricardo? Desenvolver o quê? Desenvolver um raciocínio, desenvolver uma ideia. E esse desenvolvimento de raciocínio, ele pode ser feito de 2 formas. Ele pode ser feito por meio de uma argumentação e ele pode ser feito por meio de uma exposição. E é daí que saem justamente os 2 tipos de dissertação que a gente tem. A dissertação argumentativa e a dissertação expositiva, que são muito diferentes, levando em consideração o objetivo de cada uma, tá? A gente vai falar tanto da dissertação argumentativa quanto da dissertação expositiva. Esses 2 são os principais tipos de texto que costumam ser cobrados pelas bancas. São os principais. Eu sempre falo que o mais difícil é a dissertação argumentativa, porque na dissertação argumentativa eu realmente vou precisar argumentar. Na dissertação argumentativa eu vou precisar ter um texto que demonstre unidade, um texto do começo ao final em que as partes estão interligadas. Já na dissertação expositiva, vocês vão ver, eu vou mostrar que isso acaba ficando menos obrigatório. Na dissertação expositiva, o mais importante é demonstrar um conhecimento, é responder às perguntas que a banca faz. Então, não necessariamente eu vou precisar ter essa unidade, esse encadeamento textual, tá bom? Já já nós vamos mostrar isso. Vamos falar agora um pouquinho, então, do primeiro texto, que é a dissertação argumentativa. Antes disso, eu quero mostrar para vocês qual é a diferença entre argumentar e entre expor. Porque o aluno vai falar assim, ué, Ricardo, a dissertação argumentativa é aquela em que argumenta?
A dissertação expositiva é aquela que a gente expõe, mas tá, o que é argumentar? O que é expor? Eu trouxe aqui dois modelos de que eu gosto muito, que mostram pra gente, assim, com muita clareza, a diferença de uma exposição para uma argumentação. Vamos lá, vamos vê-lo juntos? Olha, observem aqui. Dissertação argumentativa. No dia 11 de setembro de 2001, em Nova York, 2 aviões sequestrados por integrantes da organização terrorista islâmica Al-Qaeda, sob comando de Osama Bin Laden, atingiram as torres gêmeas do World Trade Center, um dos prédios mais altos do mundo até então. 2 horas depois, as 2 torres desabaram. Os detritos e os incêndios causaram um colapso completo ou parcial de todos os outros edifícios do complexo da APTC, além de enormes danos a estruturas situadas próximas ao local do atentado. Pessoal, o que esse texto fez? Esse texto foi lá a 2001 e tentou mostrar pra gente o que aconteceu, não foi? Percebe que esse texto, ele é imparcial. Esse texto, ele tem... Qual que é a finalidade desse texto? Informar. Expor um conhecimento sobre um acontecimento de 11 de setembro de 2001. Então, esse texto é argumentativo? Não, pegadinha. Esse texto não é argumentativo. Esse texto é expositivo. O texto, ele não tem nenhuma ideia que não seja de conhecimento geral. Tudo o que aconteceu aqui, a gente sabe, né? De tudo que aconteceu aqui, a gente sabe. Então esse texto, ele veio apenas para expor, para mostrar um conhecimento sobre um acontecimento de 2001, tá? O texto é expositivo. Agora, diferentemente desse aqui, que aí a pegadinha já não faz mais sentido, né? Vocês já sabem que este aqui vai ser o contrário, vai ser argumentativo, diferentemente deste aqui. Vamos ver por que este texto que a gente vai ler agora é argumentativo? Vamos lá? O 11 de setembro, ao contrário do que afirma a crença tradicional, foi uma articulação estratégica promovida pelos Estados Unidos. Então, o 11 de setembro foi a articulação estratégica promovida pelos Estados Unidos, sob a ótica de uma perspectiva política. Gente, quando nós perguntamos o que foi o 11 de setembro, o que a versão original fala? Fala assim, não, o 11 de setembro foi um acidente, um atentado que aconteceu nos Estados Unidos pelos países árabes. Então, olha só, esse texto ele vem com uma ideia, ele fala assim, isso não foi um atentado, isso foi uma estratégia política promovida. Então, reparem que aqui há uma ideia, reparem que aqui há uma tese a ser desenvolvida. Agora, se ele me disse que foi uma estratégia, essa estratégia ela tem que ser comprovada. Vamos lá, vamos ver se ele tenta comprovar isso aqui, se ele tem argumentos para sustentar essa tese. Então, ele diz que foi uma estratégia política promovida pelos Estados Unidos sob a perspectiva política. Ao se analisar a versão oficial sobre os fatos, sobre o atentado, é possível perceber que existem fatos incompatíveis com as leis da probabilidade. Quais fatos? A realização de manobras complexas feitas por pilotos que passaram apenas por treinamentos básicos. O sequestro de 4 aviões aparentemente feitos sem dificuldade. A simulação de exercícios de guerra marcada exatamente para o mesmo dia do ataque, fator que confundiu o sistema de defesa americano e atrasou o acionamento dos caças que poderiam interceptar os voos. Todas essas ocorrências, associadas a uma série de outros fatores, tornaram sustentáculos que permitem inferir que o 11 de setembro constitui parte de um plano que visa criar ódio contra os árabes e fomentar as guerras americanas pelo petróleo no Oriente Médio. Opa! O texto anterior falava o seguinte, olha, amigo, o 11 de setembro foi isso, aconteceu nesse dia, caiu em tantas torres, foi em tal lugar. Repare que o objetivo ali foi informar. Esse aqui chega e fala assim, olha, o 11 de setembro foi uma estratégia política. E aí, quando ele fala que foi uma estratégia política, ele inaugura uma outra ideia. Ele inaugura uma ideia que não foi a veiculada, que não foi a do texto anterior, que trazia a ideia do atentado.
Essa aqui ele vem e fala assim, não foi um atentado, isso aqui foi uma estratégia política. Então tá, se ele me diz que foi uma estratégia política, ele tem que me provar que foi uma estratégia política. E aí ele traz os fatos incompatíveis com as leis da probabilidade. Quais são os fatos? A realização de manobras complexas feitas por pilotos amadores, o sequestro de aviões feitos sem dificuldade e a simulação de guerra marcada para o mesmo dia. Então é como se você tivesse aqui, ó, como se você tivesse, eu gosto muito dessa ideia aqui, ó. É como se você tivesse uma tese, e qual que é a tese dele? A tese é a estratégia. Estratégia política. Estratégia política. Tá. Essa é a ideia, a tese. Quais são os argumentos? Olhem aqui, quais são os argumentos que vão sustentar essa tese? Vamos pegar 3. 1, 2, 3 argumentos. Aí quais são os argumentos? O sequestro de avião, o treinamento marcado para o mesmo dia. E qual que é a outra ideia que sustenta? As manobras feitas por pilotos amadores. Então reparem que nós temos aqui, ó, três argumentos que sustentam essa tese, que é da estratégia política. Por essa razão, esse é um texto argumentativo. Beleza, gente? Deu para ver, então, qual é a diferença que há entre um texto argumentativo e entre um texto expositivo? O texto expositivo, ele tem como finalidade única e exclusiva expor, demonstrar um conhecimento, informar. O texto argumentativo, ele tem como finalidade sustentar um posicionamento, defender uma tese, ratificar um ponto de vista. Tá bom? Essa é a diferença da exposição para a argumentação. E aí sim, agora então a gente começa a falar de cada um desses tipos de texto e vamos inaugurar o nosso curso com a dissertação argumentativa, que é, como eu falei, a menos fácil. É aquela em que eu vou precisar de uma tese e de argumentos para sustentá-la. Tá? Bora lá? Bom, então agora nós vamos falar sobre a dissertação argumentativa. A dissertação argumentativa, como nós falamos, é o principal tipo de texto, o menos fácil, e vocês já têm uma noção, né, do que vem a ser a dissertação argumentativa. O que é a dissertação argumentativa? É um tipo textual que visa a defesa de uma tese por meio de argumentos. Nós vimos agora há pouco no exemplo anterior que havia uma tese, que havia um posicionamento. Qual é? O de que a gente tem daquela pessoa lá, do escritor, o de que ele tinha o 11 de setembro como estratégia política, pelo petróleo, político-econômica, né? E depois ele vem e sustenta essa tese, com os 3 tópicos lá que nós mostramos, com o sequestro de avião, com o treinamento marcado para o mesmo dia e com as manobras feitas por pilotos amadores. Reparem que essa tese ela é sustentada por argumentos. Isso é uma dissertação argumentativa. Isso é. Então, na dissertação argumentativa, você vai precisar ter um posicionamento na introdução. Depois, você vai desenvolver esse posicionamento, ratificar, defender esse posicionamento por meio de argumentos na argumentação. E, por fim, você vai concluir esse texto. Já eu vou mostrar isso na prática, né? Nós vamos pegar a redação, grifar toda a redação, vamos trabalhar as partes da redação, mas antes mesmo de entrar no texto propriamente, eu quero passar a vocês alguns aspectos importantes desse texto. Primeiro deles, qual é? A linguagem. Qual é a linguagem desse texto? Como é que esse texto ele deve ser escrito? Pessoal, a linguagem de um texto argumentativo, de uma dissertação argumentativa, ela deve ser denotativa. O que é denotativa? Nada de figura de linguagem, nada de metáfora, aquela coisa de o Brasil está doente. Mas quem está doente é a gente. Isso se chama personificação. Eu me lembro de que quando eu era adolescente, né, criança, escrevia textos para o colégio, eu queria muito que o texto ficasse bonito, então enchia de figuras de linguagem, enchia de metáforas, sabe? De hipérboles, de
de eufemismos, mas eu pensava que esse convencimento ele deveria ser emocional, e graças a Deus a gente cresce, e quando a gente cresce a gente passa a desmistificar os mitos aí da infância e da adolescência, e aprender de fato como deve ser. Não, o conhecimento não o convencimento de uma dissertação argumentativa não deve ser emocional, ele deve ser o quê? Racional, racional. Por essa razão, a gente já exclui aí essa linguagem conotativa, tá? A gente deixa apenas a linguagem denotativa. E aí o Max Gehring, que é um grande consultor da área empresarial, ele vem e fala o seguinte, olha, e é preciso tomar cuidado com a escolha lexical, com a escolha das palavras. Eu gosto muito desse texto aqui. Em uma consultoria que ele foi dar, ele recebe uma pergunta e o Lélio fala o seguinte, o Lélio era porteiro de um prédio e falou assim, olha, mas por que aqui na empresa de gerente para cima todo mundo fala difícil? Aí o Max vem e responde assim, ó, porque, Lélio, falar abobrinhas pode ser sinônimo de verbalizar cucurbitáceas, mas a segunda turma, via de regra, ganha mais. Olha que excelente. Numa redação eu sempre falo, usar mas e não obstante é a mesma coisa, só que 99% da população usam mas. Então, se você quer se diferenciar, passe a usar, por exemplo, não obstante, né? Quando indicar uma adversidade. Usar porquê e porquanto quer dizer a mesma coisa, mas quase todo mundo usa o porquê. Então, para se diferenciar, use o porquanto. Resumo, gente, a linguagem desse texto, ela vai contribuir bastante para a sua nota, ainda que de forma subjetiva, tá? Então, vamos lá. Observem isso aqui, observem esse exemplo da redação do aluno. O aluno chegou, escreveu essa redação, e aí a gente está lá lendo e chegamos a esse parágrafo. Aí o parágrafo diz assim, a Constituição da República Federativa do Brasil diz que todos são iguais perante a lei. Até agora nenhum problema. Esta igualdade deve ser analisada por 2 pontos de vista. Primeiro, como igualdade material, que diz que todos têm o direito de serem tratados de forma igual e desigual na medida de suas desigualdades. Ou seja, ele tinha que ter parado aqui no ou seja. Reparem, ou seja, se uma pessoa recebe um salário mínimo, este terá uma quantia X descontada do seu salário. Se outra pessoa recebe 10 salários mínimos, terá uma quantia 2x descontada. Você está percebendo que é a mesma coisa de a pessoa estar aqui? É como se a gente estivesse no bar ou em casa e essa pessoa me explicando, né, essa contabilidade. Notem que aqui a pessoa, ninguém recebe X, ninguém recebe quantia X. X é letra. Então isso é uma linguagem o quê? Figurada. Isso empobrece o texto. Então não é que há erro gramatical aqui, há apenas empobrecimento do texto. E isso tira a seriedade da argumentação. Então, ao produzir um texto, foque na linguagem denotativa, porque causa seriedade à sua redação, tá bom? Então, a gente parte desse princípio de que a linguagem é um aspecto muito importante desse texto, que tem que ser uma linguagem denotativa e sem figuras de linguagem. Por exemplo, cada macaco no seu galho. Poxa, reescreva isso. Cada qual deve limitar-se às suas atribuições. Olha o tanto que fica mais chique. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Poxa, reescreva isso. A perseverança acaba levando à consecução dos objetivos almejados. Agora eu te pergunto, você seria impressionado mais por alguém que falasse cada macaco no seu galho ou por alguém que dissesse a perseverança acaba levando à consecução dos objetivos almejados? É óbvio que o segundo, porque o segundo denota, pode até não ter, mas o segundo denota que tem um conhecimento maior do que o primeiro. Entendeu? Então, para o corretor isso acontece também, o corretor não te conhece, então o que você escreve aqui de fato vai mostrar para ele o seu nível de conhecimento, tá? Princípios dessa dissertação argumentativa. A dissertação, então, a gente viu o conceito, olha só, até agora, a gente viu o conceito. O que é o conceito? O conceito é que é um texto que precisa de tese e de argumentos. A gente viu a linguagem, falamos da linguagem. Gente do céu, mas minha letra tá... Mas o problema não é a letra, é essa borracha aqui, ó, esse negócio. Esse negócio aqui não dá
vai ficar bom não, mas vocês estão entendendo, né? Eu estou falando, vocês estão entendendo, qualquer coisa, voltem o vídeo. Linguagem. A linguagem desse texto é uma linguagem o quê? Denotativa. Aí agora, a gente vai falar sobre os princípios, que também contribuem, que complementam a linguagem. Quais são os princípios desse texto, pessoal? O que que eu posso e o que que eu não posso fazer nesse texto? Eu falo sempre que quando o aluno ele presta atenção a esses princípios, ele evita muitos problemas à frente, muitos problemas, tá? É uma parte mais básica, mas importante para você construir um texto sério. Os princípios da dissertação são universalidade, impessoalidade, atemporalidade e persuasão. Já vou dizer que o que costuma mais dar problema é a impessoalidade, e também a universalidade. A gente vai falar agora de cada um deles, né? Vamos falar o que que é a universalidade, o que é a impessoalidade, o que é a temporalidade, o que é a persuasão. Bora lá, vamos juntos. Universalidade. Universalidade vem de quê? Vem de universal. Então, universal é defender uma tese que não fira os direitos humanos, já que os direitos humanos, né, são um conceito universal. Então, por exemplo, aqueles detalhes de pena de morte, de mulher estuprada porque merece, porque usa saia curta, de castração química, de justiça com as próprias mãos, sabe? Tudo, bandido bom é bandido morto, todas essas ideias aí, se você tem, guarde-as para você, pelo amor de Deus, não solte-as, mas no texto você não pode colocar, porque essas teses elas são minoritárias e elas raramente conseguem obter argumentos fortes para sustentá-las. Então, o primeiro princípio que a gente deve colocar é não ferir a universalidade, isto é, respeito aos direitos humanos. O segundo princípio é a impessoalidade. Agora aqui atenção máxima, atenção máxima. A impessoalidade consiste em ser realmente impessoal. E eu tenho duas formas de ser impessoal num texto argumentativo. Duas formas. Quais são elas? A primeira é na escolha temática, na escolha da abordagem temática. Então, assim, a redação, ela vai me dar um texto, vai me dar uma proposta. Naquela proposta, eu vou encontrar vários textos. Aqueles textos, gente, já me norteiam em relação ao tema. Aqueles textos já dizem o que eu vou ter que escrever sobre aquele tema. Então, nesse momento, se eu for lá e discordar, eu estou ferindo o que? A impessoalidade. Vou te dar um exemplo clássico. Uma vez, uma aluna, nós tínhamos montado uma proposta, e a proposta falava o seguinte, o tema era o respeito à diversidade de gênero no século XXI. O respeito à diversidade de gênero no século XXI. Os textos todos da coletânea orientavam para que houvesse o respeito à diversidade de gênero, justamente para que houvesse uma convivência harmônica, né, entre a sociedade. Uma aluna veio e falou assim, mas eu não concordo com isso. Eu falei assim, mas espera aí, não é questão de concordar. Infelizmente, as bancas, elas precisam corrigir um número gigantesco de redação. E aí, para isso, elas precisam ter uma padronização e gente treinada para isso. Então, assim, por isso que elas colocam os textos motivadores. Eu falei, não é questão de concordar, é questão de simplesmente ler os textos, verificar que a ideia da proposta ratificar o respeito a essa diversidade de gênero, então, para o seu bem, faça isso. A aluna disse, mas eu não concordo. Nesse momento, ela está ferindo o que há impessoalidade, porque infelizmente, as bancas elas não levam em consideração o que você pensa. Elas levam em consideração se você sabe interpretar o que ela colocou ali, se você sabe chegar à ideia que ela tem. Então, esse é um dos pontos da impessoalidade. A escolha temática, a abordagem temática é ler a proposta e dizer assim, eu tenho que falar sobre isso porque a ideia da banca é essa. O outro ponto da impessoalidade é na escolha lexical, Quando a gente escolhe determinadas palavras, mostra que nós estamos participando daquele negócio. Por exemplo, uma coisa é eu dizer que algo é importante, outra coisa é eu dizer que algo é muito importante. Concorda se eu disser assim, ó, Angelina Jolie é uma atriz americana. Bom, você tem alguma contra-argumentação aí? Tem subjetividade nesse caso? Não tem. A Angelina Jolie é uma atriz americana e ponto, e acabou. Agora, Angelina Jolie é feia.
Repare que muitos de vocês, inclusive você, deve estar pensando assim, tá louco, esse professor tá louco, Angelina Jolie é feia? Então, reparem a carga de subjetividade que esse adjetivo feia trouxe. Por isso que, na redação, nós não devemos escolher adjetivos subjetivos, nós devemos escolher adjetivos objetivos, porque adjetivos objetivos, eles dão seriedade ao texto e eles evitam o questionamento, né? A contra-argumentação. Então, o primeiro princípio, a universalidade, quer dizer o quê? Respeito aos direitos humanos. O segundo princípio, a impessoalidade, que é ser impessoal mesmo. E eu vou ser impessoal de duas formas. Primeiro, na escolha lexical. Segundo, na abordagem temática, tá? Na abordagem temática. Terceiro, atemporalidade. O que é atemporalidade? É não prender a argumentação ao tempo, gente. Não prender a argumentação ao tempo. Então, assim, se a banca não trouxer uma abordagem temporal, eu não vou fazer esse negócio de atualmente, hoje em dia, eternamente, sabe? Aquela coisa de criança. Nada de colocar mais isso, a não ser que a banca peça. Porque muitas chegam e falam o seguinte, eu quero que vocês falem sobre a imigração para o Brasil no século XXI. Aí, pelo amor de Deus, né? Se possível, comece a redação dizendo, no século XXI, para mostrar que você entendeu o tema e que você está falando sobre ele, tá bom? Então, a temporalidade é não estabelecer marcas temporais, a não ser mesmo que a banca peça. Ou então, não vai fazer aquele detalhe que o menino que vai prestar para a história faz, que é assim, coloca lá, uma vez eu peguei uma redação em que falava sobre o trabalho, né, o trabalho no Brasil. Aí o menino foi lá e colocou assim, primeiro, os trabalhos na lavoura, no primeiro parágrafo, lá no século XIX. Depois veio a questão das greves trabalhistas ali, no 1917. Depois vieram os trabalhadores com Getúlio Vargas. Então, olha só, você tem uma cronologia estabelecida aí. Na argumentação, nós vamos variar os mecanismos argumentativos e não só, por exemplo, construir mecanismos de alusão histórica como ele fez, estabelecendo, ferindo o que há a temporalidade. Parece até, como eu falei, que vai prestar para a história. E, por fim, é um importantíssimo que tem que ter, que é a persuasão. O que é a persuasão? É a arte de convencer. E para persuadir, você fala assim, Ricardo, como que eu vou convencer? Para persuadir, vocês vão usar um negócio chamado de mecanismo argumentativo. Nós vamos passar para vocês vários mecanismos argumentativos. Por exemplo, se você me pergunta assim, Ricardo, o que é sujeito? Eu vou te falar assim, sujeito é o termo da oração com o qual o verbo concorda. Beleza, te dei uma resposta. Aí você chega ao professor Marcos e pergunta assim, Marcos, o que é sujeito? Ele vai falar assim, olha, segundo o professor Evanildo Bechara, na moderna gramática da língua portuguesa, sujeito é o termo da oração com o qual o verbo concorda. Essa visão, aliás, é ratificada pelo professor Celso Cunha e pelo professor Pasquale Cipro Neto. Ora, você vai falar assim, esse professor sabe mais do que o Ricardo. Repare que ele te convence mais do que eu, embora, conquanto, ainda que nós tenhamos te dado a mesma informação central. Então, o mecanismo argumentativo são estratégias que a gente vai utilizar para enriquecer o seu texto e fortalecer a argumentação, tá? A gente vai chegar a isso mais ao final. Vamos lá, então? Vamos continuar? Estrutura da dissertação argumentativa. Gente, então até agora a gente viu o conceito, né, que é um texto que tem que ter tese e argumento. Vimos a linguagem, que a linguagem tem que ser o quê? Denotativa. Vimos os princípios, universalidade, respeito aos direitos humanos. Vimos impessoalidade, consiste em não ser pessoal. Vimos a atemporalidade, que é não prender a argumentação ao tempo. E vimos a persuasão, que é a arte de convencer, que é de usar mecanismos argumentativos. Agora, a gente vai falar sobre a estrutura desse texto. Qual que é a estrutura de uma dissertação argumentativa? Qual é? Aí você é criança e fala assim, eu sei, a tia falava que é introdução, desenvolvimento e conclusão. É isso mesmo. Só que a gente muda um pouquinho o texto. A gente diz que nós temos uma introdução, nós temos uma argumentação e nós temos uma conclusão. Aí você fala,
Tá, o que é então uma introdução, o que é uma argumentação e o que é uma conclusão? Eu vou te dizer o seguinte, mais do que saber o que é saber o que tem que ter nelas. Porque o que tem que ter nelas é o que vai de fato definir se aquilo é uma introdução, uma argumentação, uma conclusão. Às vezes o aluno ele vai lá, coloca o primeiro parágrafo achando que é a conclusão, a introdução, mas aí quando eu leio eu falo assim, gente, mas isso é argumentação, então esse parágrafo não deveria estar aqui, e aí a conclusão dele é que deveria ser a introdução, e assim por diante. Todas as vezes em que eu vou escrever, em que eu sento para escrever um texto argumentativo, então uma redação, porque eu vivo escrevendo como modelo para os alunos, eu sempre penso o seguinte, bom, na introdução, o que eu tenho que ter? Eu tenho que ter tese e antitese. Depois eu vou te explicar o que é. Ou então eu tenho que ter tese e percurso analítico. Depende do projeto de texto, que eu também vou mostrar a você. Ou eu tenho que ter tese e antitese, ou eu tenho que ter tese e percurso analítico. Então eu vou lá e coloco tese e antitese, ou então tese e percurso. Vou para a argumentação. Aí eu digo, o que eu preciso ter? Bom, preciso ter 1 ou 2 parágrafos. Em cada parágrafo eu tenho essa estrutura. Eu tenho que começar com um tópico frasal, eu vou e dou um mecanismo argumentativo e depois eu interpreto. Fiz isso num parágrafo, pulo para o outro parágrafo, faço a mesma coisa. Né? Obviamente ligando isso com o quê? Com a introdução. E por fim, eu vou para a conclusão. Aí eu falo assim, o que eu tenho que ter na conclusão? Depende da banca. Eu tenho que ter o quê? Uma síntese ou uma proposta de intervenção, que o concurso chama de elaboração crítica. Gente, muitas bancas pedem para o aluno fazer a tal da elaboração crítica, e o aluno não faz. A IADES, a FGV, muitas bancas pedem, e isso está no edital. Geralmente fala assim, eu vou cobrar uma elaboração crítica, e essa elaboração crítica, ela vale nota, é um dos critérios de correção da prova. Então, não deixe de fazer. O Enem, por exemplo, cobra todo ano do aluno a tal da proposta de intervenção social. Então, o aluno já sabe que, ao final da redação, ele vai ter que dar uma proposta, uma solução para resolver aquele problema. O mesmo vai acontecer aqui, tá? Na dissertação argumentativa, quando nós tivermos uma conclusão por elaboração crítica. Isso tem sido bem recorrente nas bancas agora. Você fala, onde é que eu vou perceber isso? No edital. No edital ele vai te dizer como é que ele quer, quais são os critérios de correção e como é que deve ser essa conclusão. Agora, se ele não pedir, eu posso fazer? Pode, mas se ele não pedir, eu recomendo a síntese, porque é muito mais fácil. Tá bom, gente? Então, qual é a estrutura desse texto? Nós temos uma introdução, temos uma argumentação e temos uma conclusão. O que deve vir dentro da introdução? Ou vai vir tese e antitese, depende da proposta, até coloquei aqui, ó. A antitese vai existir quando a proposta de redação abordar 2 pontos de vista distintos. Daqui a pouco eu te mostro. Ou vai vir tese ou antitese, ou vai vir tese e mecanismos argumentativos. Nós vamos pegar essa introdução e desenvolver esse percurso analítico onde? Na argumentação. E aí, nesse desenvolvimento, nós vamos fazer 2 ou 3 parágrafos, também depende da redação, e vamos colocar tópico, mecanismo e interpretação. No outro parágrafo, tópico, mecanismo e interpretação. Por fim, eu vou para a conclusão. Aí eu escolho, ou eu faço uma síntese, ou eu faço uma proposta. Se tiver no edital que tem que fazer proposta, é obrigatório fazer a proposta. Se não tiver, você escolhe, pode fazer síntese ou proposta. Eu indico a síntese por ser mais fácil. Tranquilos? Estrutura morreu. Vamos ver esse texto na prática agora?